Era noite de Natal. Eu tinha 8 anos de idade. E como no orfanato em que eu morava, numa cidadezinha do interior, não se comemorava o Natal, pelo menos a festa de Natal era comemorada 2 dias antes do Natal, para que os funcionários pudessem passar o Natal nas suas casas, nós ficávamos sozinhos no orfanato simplesmente com um vigia. Naquele dia eu resolvi fugir. E estava perambulando pelas ruas da cidadezinha, que não tinha nem iluminação. Confesso que já passava da meia-noite e eu comecei a sentir medo. Todas as casas estavam apagadas. Eu vi simplesmente lá na frente uma casinha, um casebre, com uma luz acesa. Eu pensei, vou me aproximar e pedir pouso e comida. Com muito temor, eu bati na porta. E daí a pouco abriu a porta um senhor, um velhinho, que mancava um pouco de uma perna. Quando olhou para mim, ele arregalou os olhos. E eu, de medo, arregalei os olhos para ele. Mas logo em seguida, um sorriso se iluminou na face daquele homem. E ele disse que eu podia entrar. E eu entrei com muito medo. E ele, me tratando como se fosse a pessoa mais importante da face da terra, pediu que eu me assentasse à mesa. Não no local qualquer, mas na cabeceira. Um local, com certeza, para pessoas muito especiais. Eu me assentei à mesa. E ele disse que não tinha nada de importante para me dar, que tinha feito uma sopa, se eu aceitava a sopa. E como eu estava com fome, é claro, eu aceitei a sopa. E era uma sopa muito boa. Ele abriu uma garrafa de vinho e perguntou se eu tomava um golezinho de vinho, que poderia ficar tranquilo, que não tinha álcool. E é claro, eu aceitei uma taçazinha de vinho. Pela primeira vez, eu tomava vinho com alguém. E enquanto eu comia e tomava o vinho bebericano, ele pegou o resto da sopa da panela e colocou no meu prato. Pegou um pãozinho e colocou do lado. E disse, quando você acabar, você pode passar o pão no prato e comer, que fica mais gostoso. Eu fiz o que ele havia dito e ele fez o mesmo. Com um pedaço de pão, passou no prato e comeu o pão. E nós começamos a nos simpatizar um com o outro. Ele disse que trabalhava, ou que trabalhou um tempo, como sacristão na igreja, e que cuidava de tudo lá, e que se eu tinha visto o trabalho dele, se era bom. Eu confesso que só havia entrado na igreja uma única vez, mas disse que a igreja era muito conservada, muito bem cuidada. Disse que ele estava de parabéns. E ele contou para mim também a história de cada um dos santos que estavam no altar. E eu fiquei ali admirando tudo, como esse homem conhecia das coisas, a história de cada um dos santos, dos anjos, de tudo, de cada reforma que a igreja havia passado, dos moradores da cidade, como era cada um. E eu ouvindo tudo calado, eu só balançava a cabeça. E ele disse que tinha dúvida às vezes se o que fazia era correto ou não, que com certeza tinha errado muito na vida. E eu pensei, esse velho falar que errou, ele é tão velhinho, deve ter acertado tudo. Tudo que me veio na boca foi não. O Senhor fez tudo correto na vida, com toda certeza. E o sorriso dele se iluminou ainda mais. E ele disse que agora sim estava preparado. Quando eu olhei para a parede, eu vi um relógio que ele tinha, já passava das 2 horas da manhã. Eu disse, olha, não leve a mal, mas eu tenho que ir. Eu volto outro dia e vai ser um prazer encontrar com o Senhor. E vai ser um prazer também receber o Senhor onde que eu moro. E ele disse, o prazer vai ser meu, pode ter certeza. Bem, nos despedimos e ele me levou até a porta. Abriu a porta e fez um gesto que se faz como se fosse para um rei, para minha saída. E eu saí dando tchau para ele. Cheguei no orfanato, devia ser umas 3h30, 4 horas da manhã, e adormeci. Às 8 horas da manhã, eu acordei com um burburinho. As pessoas haviam dito que um velho na cidade havia morrido. Eu não me dei pelas coisas, e disseram mais que esse velho havia morrido com um sorriso no rosto, como se fosse uma pessoa iluminada. Bem, eu fiquei imaginando um velho morrer com um sorriso no rosto. Eu fiquei imaginando, na verdade, andando numa carroça e dando tchau para todo mundo. Bem, um tempo depois eu resolvi visitar o meu amigo que eu havia feito naquela noite de Natal. Cheguei lá, a casa estava vazia.
Bem, mas pela janela eu pude ver que havia na mesa 2 pratos e um último pedaço de pão. Era a ceia que nós havíamos feito. E naquele momento, então, eu entendi toda a verdade. E trago comigo essa verdade até hoje. Naquela noite de 25 de dezembro, quando eu tinha 8 anos de idade, eu ceiei com Deus. Deus não morava no céu, não ficava nos altares das igrejas. Deus da verdade morava naquela casa. Ele tomava vinho, ele fumava cigarro de palha, ele compartilhava o pão e a sopa dele com as pessoas que precisavam, e durante todos os outros dias do ano ele se disfarçava na pessoa mais humilde e legal da face da terra. Feliz Natal!